Olá pessoal, estamos chegando ao fim da nossa disciplina e ao longo dela nós falamos sobre os diversos aspectos da inclusão das novas tecnologias na educação, sem esquecer que essas tecnologias tiveram evolução, então nós temos que também aprender um pouco sobre essa evolução, sobre esse contexto na qual foi inserido esses recursos tecnológicos dentro do ambiente educacional. E hoje nós vamos fazer algumas considerações finais a respeito do que foi debatido aqui, a respeito do que foi proposto nas atividades, até mesmo para ajudar a fixar melhor o conhecimento e provocar outras reflexões nas pessoas que que assistir esse vídeo sobre os benefícios, os empecilhos, os problemas que se tem em trabalhar as tecnologias dentro do contexto educacional. Então, só para relembrar o início da nossa disciplina, é interessante sempre frisar a importância das tecnologias não apenas para a educação, mas para outras áreas, para outros campos do conhecimento, até mesmo porque na sua essência essas tecnologias elas vêm para facilitar uma ou mais atividade humana. Então devem serem analisadas, devem serem colocadas realmente como um importante apoio para a atividade humana. E esse conceito ele é aplicado desde os primórdios da história, onde nós tivemos a invenção de alguns instrumentos, a invenção das primeiras tecnologias que de fato promoveram que foram pequenas mudanças no cotidiano, foram pequenos saltos, pequena evolução que trouxeram mudanças significativas. E ao longo do tempo a tendência foi exatamente evoluir, até mesmo com o acesso a novos conhecimentos, a novas produções científicas que acabaram possibilitando todo esse universo tecnológico que nós temos hoje, na qual se destaca principalmente essas ferramentas que utilizamos para a questão da comunicação, destacando ainda a velocidade que nós temos hoje nessa comunicação. Velocidade essa que é aplicada costumeiramente no universo da educação. Tanto é que hoje nós estamos inclusive utilizando essa tecnologia para estar debatendo sobre a nossa disciplina, já que estamos utilizando tanto a plataforma da universidade quanto a plataforma da faculdade, quanto o YouTube, aplicativos como o WhatsApp, que de certa forma estão nos aproximando nesse contexto de distanciamento. Então essas ferramentas estão possibilitando que realmente a gente consiga desenvolver o nosso curso. A respeito da inserção dessas tecnologias na comunicação, na educação, aliás, é de extrema importância que o professor tenha um olhar sensível a esta causa, que o professor realmente esteja disposto a aprender e empreender a utilização dessas tecnologias dentro das possibilidades que ele tem, porque como já foi bastante debatido, essa inserção, essa utilização não vai depender apenas do professor. É uma sistemática muito complexa que envolve essa utilização, porque faz parte da disponibilidade de recursos, principalmente financeiros, e isso quando a gente fala de instituições públicas, então denota aí uma responsabilidade para o poder público, e quando a gente fala de instituições privadas, tem a questão do investimento financeiro, onde muitas podem não querer fazer ou até mesmo não poder fazer esse investimento em um determinado momento. Então o professor ele acaba sendo apenas um dos sujeitos responsáveis em possibilitar essa inserção. Quando a gente fala para o contexto do aluno, é interessante frisar que essas tecnologias elas podem possibilitar inúmeros benefícios. O principal deles é a questão do engajamento, da motivação, que através da proposta de uma atividade diferenciada, com uma dinâmica, uma metodologia diferenciada do que os alunos estão acostumados a verem no seu dia a dia, acaba promovendo um maior interesse, realmente um engajamento pelo fato da questão do novo ser bastante atrativo para a maioria dos nossos alunos. E
temos ainda a questão da afinidade que a maioria deles tem com as tecnologias. Então, praticamente bastante assertivo você utilizar um recurso tecnológico dentro do conteúdo que está planejado para a sua turma e dentro das condições que a escola, que o aluno e que o professor consegue desenvolver. Afinal de contas, nem todas as situações de aprendizagem é possível fazer essa utilização de tecnologia. É interessante, pessoal, a tecnologia ela é um suporte, a tecnologia ela jamais pode substituir o professor, até mesmo porque ela consegue repassar informações, mas não consegue trabalhar para que essa informação torne-se um conhecimento realmente fixado, um conhecimento mais maciço, e também dificilmente a simples disponibilização de um conteúdo através de um recurso vai promover um olhar mais crítico, um olhar mais diferenciado, um olhar mais reflexivo em cima daquilo que está sendo ofertado, em cima daquele conteúdo que está sendo trabalhado. Então, o professor hoje, com esse papel de mediador, esse papel de orientar, ele acaba assim promovendo vários olhares vários olhares nos alunos para analisar o conteúdo que está sendo trabalhado de óticas totalmente diferentes, promovendo assim reflexão, promovendo criticidade e promovendo inclusive questionamentos que venham a contribuir com a aula, coisa que o recurso por si só não consegue fazer. Ele consegue dar suporte para que o professor faça essa atividade. É importante destacar que com a utilização dessas tecnologias foi possível o sucesso na modalidade à distância. Nós sabemos que é uma modalidade bastante rica, uma modalidade que hoje em dia tem um alcance muito grande e que já vinha sendo empreendida através de tecnologias consideradas mais simples, mas que hoje, com o poder da conexão, principalmente a velocidade dessa conexão, inclusive em tempo real, acabou promovendo uma maior popularidade da educação à distância. Trabalhar com tecnologias na sala de aula requer uma quebra de paradigmas. Afinal de contas, o próprio professor ele tem que começar a se questionar como é que está sendo a metodologia empregada por ele. Então nós temos aí situações onde a escola não disponibiliza do recurso, onde o professor até sabe usar, até quer utilizar esse recurso, mas infelizmente não consegue devido a essa indisponibilidade. Mas pode acontecer também de haver uma resistência em um determinado grupo de professores, onde ele prefere não utilizar, onde ele não olha essa inclusão da tecnologia com bons olhos. Então isso é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser superado, para que de fato não haja essa resistência, para que eu realmente oferte para o meu aluno um conteúdo através de diversas metodologias, através de diversas formas de aprender. E quando eu consigo incluir no meu planejamento uma estratégia de aprendizagem que também seja prazerosa, que também seja divertida para o aluno, eu acabo ampliando as minhas possibilidades de sucesso. Então, através disso, o professor ele pode estar utilizando lousa interativa, quando for o caso, estar utilizando o próprio smartphone, se o aluno tiver, se o aluno quiser também colocar esse recurso à disposição da atividade. Então, as possibilidades, elas são muito grandes. A questão é que sempre é preciso que haja uma análise de todo o contexto, onde deve ser analisado o contexto professor, escola e aluno, para de fato saber se é possível fazer essa inclusão. Trabalhar as tecnologias na educação não é algo tão fácil como é comum a gente ver as pessoas comentarem, inclusive muitas vezes em tom de crítica, achando que por se tratar de algo mais fácil, de levar um vídeo, de fazer um game, seria uma estratégia, como alguns professores falam, até mesmo de enrolar os alunos, enrolar a aula. Pelo contrário, não se trata disso, mas se trata realmente de uma estratégia que pode sim trazer bons frutos e que
por trás dela vai ter todo aquele planejamento, aliás, deve ter todo aquele planejamento que teria se fosse em qualquer tipo de aula, em qualquer outra estratégia a ser utilizada. A partir daí, o professor pode estar utilizando YouTube, produção de vídeos através do smartphone ou de uma câmera, se a escola tiver. Utilização de jogos, que inclusive a gente falou sobre gamificação, que é essa utilização da mecânica de jogos, uma situação de não jogo. A partir daí, o professor vai propor desafios, vai propor uma premiação também para aquela missão que é dada aos alunos. E tudo isso acaba despertando não somente a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, mas também a gente consegue trabalhar outras competências, inclusive as competências socioemocionais, a partir dessa formulação de equipes, de um jogo onde haja a competição, mas também existe a cooperação. Eu consigo promover um melhor relacionamento social desse aluno ali com o seu colega, inclusive consigo quebrar barreiras quando na mesma equipe junta pessoas que não tinham contato tão próximo na sala de aula, e tudo isso possibilita inúmeros benefícios, não apenas para a questão da formação escolar do aluno, mas até mesmo para a formação humana, já que a escola ela interfere também nesse campo pessoal, e esse campo pessoal na maioria das vezes também interfere na escola. Então eu conseguir trabalhar essas competências é de extrema importância para a formação íntegra desse cidadão, desse aluno que está aí, de certa forma, dependendo dessa orientação, dependendo dessa mediação que o professor faz no dia a dia. E tendo um olhar mais críticos um olhar mais crítico para as tecnologias, é importante destacar que nós, enquanto professores, muitas vezes nós trabalhamos em mais de uma instituição. Então pode acontecer de numa determinada instituição eu ter o acesso a um recurso, na outra não ter. Isso acontece entre escolas públicas, acontece se eu for comparar uma escola pública com a escola privada. Então é realmente trabalhar essa inserção das tecnologias requer um conhecimento profundo ali do meu campo de atuação. Então eu tenho que conhecer a escola, eu tenho que conhecer também um pouco do contexto do aluno, principalmente se eu vou fazer uma atividade extra classe, para mim não correr o risco de ser excludente, para mim não correr o risco de colocar o aluno numa situação desconfortável ao exigir uma determinada atividade que ele não tem acesso, que ele não tem condição de fazer. Então, é um ponto de atenção muito grande para professores, tanto em processo de formação, como professores que já estão atuando, professores de carreira. Afinal de contas, a formação continuada do professor ela é um dos maiores desafios, é algo que deve ser realmente deve ser levado a sério, tendo em vista a inúmera produção do conhecimento, aos inúmeros desafios e as novidades que surgem no nosso cotidiano. Então é preciso realmente que o professor ele seja um empreendedor dentro da sua profissão e consiga estar sempre trazendo novidades dentro das condições dele, trazendo sempre informações de relevância para a turma, seja através da mediação tecnológica ou não, mas é uma profissão onde essa formação continuada tem que ter um olhar mais atencioso. Dentre as inúmeras profissões, a nossa merece muita atenção nessa questão da qualificação continuada sempre. E ainda sobre a inserção dessas tecnologias, nós temos que ver que é algo que está em plena ascensão. Então, essas tecnologias que nós temos hoje, é claro que elas vão estar evoluindo, que vai ter uma evolução sobre elas, e o novo ele tende sempre a se renovar, sempre trazer algo mais novo ainda, algo mais próspero, algo mais tecnológico, mas também não podemos descredenciar aquilo que já é considerado velho. Afinal de contas, essa análise ela está muito relacionada com o próprio tempo, e apesar de uma determinada
ferramenta não ser considerada mais o ápice da tecnologia, ela sim, ela pode ser utilizada no contexto educacional e mesmo assim colher bons frutos através da utilização desse instrumento que muitas vezes é considerado desatualizado ou que já caiu em desuso. Então é realmente uma questão de você fazer uma adaptação do seu planejamento para estar extraindo, para estar utilizando essa determinada ferramenta da melhor forma possível. Então, a partir daí, as possibilidades, eu volto a repetir, são inúmeras. Eu posso estar utilizando tanto algo realmente tecnológico, uma novidade como a realidade aumentada, como a produção de vídeo, ou posso estar utilizando um jogo que eu fiz ali através de cartolina, através de papel cartão, ou outro material que na maioria das vezes tem em quase todas as escolas. Então é algo que vai estar bastante relacionado com o planejamento do professor e também com a disponibilidade de recursos. O importante é que eu de fato consiga elaborar uma estratégia que consiga despertar a participação do aluno e que consiga assim promover o conhecimento. Então, eram essas considerações que eu queria fazer hoje. Eu espero ter contribuído bastante para a formação de vocês e aprofunde esse conhecimento na apostila, no AVA e em outras fontes de pesquisa. Eu estou à disposição para dúvidas e até a próxima.